Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça e estou aqui para mais uma aula de filosofia e mais uma aula sobre o idealismo na filosofia de Hegel. Então, a teoria idealista é o que nós vamos abordar aqui nesse segundo momento, falando sobre Friedrich Hegel, ok? Então, hoje na aula, nós vamos demonstrar conceitos importantes em relação ao conceito de idealismo e também evidenciar o conceito de espírito em Hegel e seus desdobramentos. Então, o que a gente vai verificar aqui é o aprofundamento daquela primeira aula que nós vimos, né? Na última aula, na aula 61, nós vimos então essa primeira parte em que contextualizamos a história, o conceito de dialética e agora nós vamos aprofundar um pouco mais essas questões aqui na filosofia do Hegel. Lembre-se, querido estudante, terminou essa aula, você vai lá no Classroom, faz as atividades que lá estiverem para garantir a sua presença, né, para você não ter nenhum tipo de problema em relação a isso. E também, se você tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento, pode mandar para o seu professor que prontamente ele vai te atender, vai responder da melhor forma possível, sanando assim as suas dúvidas. Então vamos lá para mais uma aula sobre Hegel e sobre idealismo, né? Então nós vamos pensar aqui exatamente por onde nós vamos trilhar esses conceitos. Então vamos lembrar alguma coisa aqui, ó. Retomando o conceito de dialética na história, então lembrem-se que na última aula nós falamos sobre a ideia de flor, botão e fruto. Então, aprofundando esse conceito, se você lembrar, a primeira coisa, né, que nós temos é o botão, né? A flor está lá fechada e tudo mais. Só que quando ela se expande, ela se torna uma flor, de certa forma não existe mais o botão, né? Então, quando ela se torna flor, o botão deixou de existir de certa forma. Então, existe uma certa contradição na existência das duas, só que uma só foi possível existir por conta da outra, ou seja, a flor só existe por conta do botão. E, consequentemente, o fruto só existe também fruto dessa relação, desses dois momentos da planta. Então, por isso que, se a gente observa o processo de dialética construído pelo Hegel, está muito presente essa noção de que existe uma tese, existe uma antítese e, por final, uma síntese. Então, de certa forma, é isso que está sendo elucidado pelo Hegel aqui nessa ilustração. O processo, então, em que algo deixa de ser para que o outro possa ser, mantém o primeiro na sua essência. Então, é justamente isso que acontece no processo quando você observa uma flor, quando você observa um fruto. Isso veio de algum lugar, por mais que seja um ser particular, individual, de certa forma, quando você pega, por exemplo, um morango, né, na sua mão, ele veio de uma flor, ele veio de um botão, de certa forma, que em algum momento se tornou esse fruto. Independentemente se meu exemplo está correto ou não, me perdoem aí os especialistas em biologia, mas perceba, o próprio mundo ele funciona nessa natureza, né? De ter algo que se transforma em outro e que só é possível entender um pelo outro. É isso que o Hegel está nos apresentando, né? Por isso aquela ideia lá de que para eu entender o mundo eu preciso entender a relação entre os seus contrários, ok? Por isso a gente precisa observar a realidade. A gente precisa olhar a realidade e percebê-la. Então, na realidade, o que nós temos? Deve-se conhecer as contradições inerentes ao processo. Ou seja, tudo existe um processo. Então aqui, ó, está claro. Mas para eu entender essa noção de claro, é necessário que haja o escuro para que eu entenda. Então essa noção está muito presente na filosofia hegeliana, que a relação dos contrários me explica exatamente como funciona todo o resto. Por isso, se nós olharmos para a nossa própria construção racional do mundo, que é justamente o que dá sentido à realidade, nós precisamos entender que ela mesma passa por determinados graus, ou seja, a própria razão, ela alcança determinadas realidades, ela alcança determinadas formas que se apresentam para nós e nós precisamos entendê-la, né? Então, nesse sentido, observe que toda essa contradição, ela só pode ser entendida racionalmente. Por isso, agora nós vamos pensar, o que então é importante para o Hegel? Letra A, conhecer as razões que atuam sobre o ecossistema, ou letra B, compreender as contradições da história. Então, pare aí alguns minutinhos, pegue o seu caderno, seu lápis, faça suas anotações, que daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Olá, estudante! Estou aqui de volta e agora para mostrar a resposta correta, ok? Então, a resposta correta é a letra B. Para o Hegel é importante compreender as contradições da história. Ou seja, a partir do momento que eu olho para a história, que eu olho para as coisas ao redor, que eu olho para o mundo à minha volta, eu vou constatar então isso, que existe uma contradição profunda no mundo entre aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que é de um jeito e aquilo que é de outro. Então é necessário entender isso se eu quero entender um pouquinho do que é o mundo e fazer, obviamente, filosofia. Bom, os graus de desenvolvimento, então, da razão e, obviamente, os graus de desenvolvimento que nós vamos precisar para entender essa relação da própria razão com o mundo, como o mundo dá sentido ao mundo através da razão. Então, a primeira coisa, a ideia... Então, nós temos objetos opostos na ideia. Aberto, fechado, aproveitei aqui para mostrar um pouquinho de inglês também nesse slide. Então, closed, open, cold, hot. Então, nós temos aqui frio, quente, nós temos fechado e aberto. Então, objetos opostos vão nos mostrar exatamente como é essa contradição profunda e existente. Esse é o primeiro estágio. Quando a gente começa a perceber que as coisas são diferentes umas das outras e que, de certa forma, elas se interligam, mostrando para nós que existe uma coisa que é e a outra não pode ser, porque ela é totalmente oposta em relação à existência do outro. Depois nós temos a natureza, que é onde nós vemos o mundo privado de consciência e a luta dos opostos, é onde a gente começa a perceber que essa consciência, ela precisa ser trabalhada pela razão. E aqui eu coloquei 2 cavalinhos aqui do xadrez, Então eles estão ali, brigando. Eu constatei naquele primeiro momento a oposição. Só que em algum momento essa oposição ela vai ter que ser afirmada, Não como uma briga exatamente, Mas com essa diferença de conceituação. Então por isso que nesse estágio ainda chamado de natureza nós temos que perceber que existe uma afirmação de um pelo outro. E enquanto o outro existir, de repente esse não possa existir. E por fim, o espírito, a consciência por meio da natureza. Então tudo aquilo que você percebeu antes, dessa confluência de opostos, da existência desses opostos, vai chegar nesse último grau, que é justamente chamado por ele de espírito. Então perceba, quando se fala de espírito aqui, nós não estamos falando de fantasma, tá, galera? Nós estamos falando de consciência. Então, pode deixar o Gasparzinho de lado aqui e ficar com a razão, porque é justamente esse estágio que está sendo buscado, A racionalidade, então, ela consegue, a partir daquele princípio, alcançar o conhecimento das coisas ao ver do Hegel. Então, o conhecimento vai se dar nessa ordem. Primeiro, eu constato a oposição no mundo. Depois, eu observo como isso rivaliza, como um se afirma pelo outro e qual que é válido. E no final das contas é isso que me dá consciência do que é o mundo e como se expressa o mundo. Então, mais uma vez, vamos parar aqui, vamos fazer uma pequena reflexão sobre essa questão aqui. Quais são as fases de desenvolvimento descritas por Hegel? Então, letra A, ideia, espírito e natureza, ou letra B, consciência, sofrimento e vida. Daqui um minutinho eu volto para dar a resposta correta. Lembre-se, anote aí as questões, escreva por que essa questão que você acha que está certa, ela realmente está certa, e daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Olá, estudante. Então, o que você marcou aí no seu caderno? Vamos ver? Então, a letra A é a correta, ideia, espírito e natureza. Então, a gente vai lá,
observa então o que é o mundo na ideia, depois a gente constata a natureza dela, que é uma briga, uma oposição o tempo todo, e no final das contas o resultado disso é a consciência, é o espírito, ok? Então nós precisamos observar esses estágios, né, de desenvolvimento racional, desenvolvimento e estrutura da nossa racionalidade, para entender todo o percurso que o Hegel está querendo nos explicar de como se dá o conhecimento. Então, por isso que nós vamos ter que analisar a consciência, né? O que é essa atividade da consciência para o Hegel? E o espírito é justamente essa noção de que racionalmente é possível conhecer o mundo e que, de certa forma, a razão tem um papel primordial para essa relação. Obviamente, não se está esquecendo do mundo, né, empírico, né? A gente tem que lembrar disso. Não podemos desconsiderar o mundo empírico, mas o que realmente explica e o que dá sentido é racional, né? Então, por isso, devemos analisar essa atividade da consciência. E não podemos esquecer, isso está vinculado diretamente à noção de tempo, ou seja, de sucessão de fatos e de acontecimentos, mas não por mera coincidência. Ao ver do Hegel, não é simplesmente uma coincidência que as coisas acontecem, elas vão se sucedendo numa cadeia lógica. E por isso, entender essa estrutura nos possibilita também projetar, de certa forma, como alcançar esse grau máximo da racionalidade e, obviamente, chamado de espírito por ele. Por isso que o espírito tem 3 expressões diferentes: o subjetivo, o objetivo e o absoluto. Então, são essas noções cruciais na filosofia do Hegel, para que a gente entenda de fato como funciona o entendimento dessa relação entre a razão, o espírito e toda essa confluência para entender essas questões do nosso mundo. Então, primeiramente, o espírito subjetivo, né? Então, para e pensa um pouquinho. Subjetivo, quando você fala essa palavra, o que vem à sua mente? Subjetividade. Subjetividade tem relação com o eu. Então, necessariamente, aqui, nós precisamos entender que o primeiro estágio do espírito está muito vinculado à pessoa, né, ao indivíduo. E, obviamente, é limitado, dado que o mundo é muito maior do que o indivíduo, né? Então, por isso essa ilustração. Perceba a gama e a complexidade de coisas que um ser humano sozinho já compõe, né? E como ele entende o mundo à sua volta. Será que isso é suficiente? Ainda não. Então, nós precisamos passar desse estágio para alcançar novas formas de entendimento. Então, por isso que esse primeiro estágio, ele precisa ser suplantado, ou ele naturalmente é suplantado por um segundo, que é o objetivo. E aí, vamos destacar algumas áreas, como o direito, a moral, a ética e tantas outras áreas que são objetivas, em que a gente consegue determinar como elas são, conseguimos explorar essa noção racionalmente e não fixamos simplesmente na nossa condição pessoal. Ou seja, quando a gente estabelece o direito, por exemplo, para que existe o direito? É justamente para normatizar a vida das pessoas em conjunto, né? Então, nós precisamos de determinadas regras para que nós possamos conviver socialmente. Então, o direito se dedica a isso, a moral, né, a ética e tantas outras áreas já estão nesse outro nível em que não se tem mais somente o sujeito, a subjetividade individual ali sendo respeitada, ou primeiramente, logicamente respeitada no sentido ético da coisa, mas principalmente não só focada nisso, né? Se pensarmos aqui, nós precisamos ir a um outro estágio, né, de desenvolvimento. E, por fim, o estágio absoluto, e olha o destaque que ganha a filosofia, né? Racionalmente, nós chegamos à filosofia, que é onde nós temos o pensamento sobre como as coisas são. A filosofia, então, ela ganha esse status avantajado, vamos dizer assim, e ela está presente aqui no espírito absoluto por representar justamente essa condição em que o próprio ser humano analisa todo o seu redor, faz as perguntas necessárias e, obviamente, percebe o mundo e denomina os seus porquês, e denomina, estuda e reavalia e pensa de novo e escreve. E nesse processo que a filosofia se dedica, nós temos aqui essa possibilidade, então, de entender racionalmente o mundo e dar sentido ao mundo através dessas perguntas, que muitas vezes vão ser originadas no porquê das coisas.
Então, se a filosofia hoje está presente na sua vida de alguma forma, nem que seja só nessa aula, ou nessas aulas de filosofia que você teve esse ano, perceba que ela sempre vai tentar te levar para você refletir, para você pensar a respeito, para você observar o mundo de uma forma mais ampliada. Por isso que necessariamente a filosofia, ela ganha esse status no Hegel, dado que, se nós observarmos, nós estamos falando aqui de uma valorização da razão, da consciência e, obviamente, daquilo que ele chama de espírito, né? Então, o último estágio da humanidade seria o estágio filosófico, em que a gente pensa a respeito das coisas. Isso aqui está muito presente e vinculado à noção de história. Então, mais uma vez, nós vamos refletir uma questão aqui para aprofundar e decantar muito bem esses conceitos que vimos até agora. O espírito absoluto em Hegel é, letra A etapa em que se produz um conhecimento limitado, ou letra B, etapa em que se manifesta a filosofia. E daqui a um minutinho eu volto com a resposta dessa pergunta. Olá, estudante. Então, qual foi a alternativa que você marcou? Vamos ver qual é a correta. Letra B, etapa em que se manifesta a filosofia. Então, quando se fala de espírito absoluto, lembre-se, nós estamos falando de uma etapa em que nós estamos pensando o porquê das coisas, o motivo por que elas são. Ou seja, uma etapa que, ao ver do Hegel, ela é a última a ser almejada ou a última a ser conquistada, porque justamente ela nos mostra em maior profundidade aquilo que de fato é o mundo, e com isso nós temos uma resposta mais aprofundada. E aí, continuando, nós vamos conceituar algumas questões aqui. Quando a gente observou lá o espírito absoluto, qual que é a analogia que ele usou? Ele usou pássaro de Minerva, né, que chega ao anoitecer, ou seja, se vocês olharem aqui, é uma coruja. A coruja é o símbolo de diversas áreas da reflexão, né? Mas a filosofia também carrega a coruja como o seu símbolo, né? Como uma espécie de mascote, podemos dizer assim, né? Para ilustrar justamente essa condição da sabedoria, da atenção, do porquê. E por que chega ao anoitecer, que talvez seja o ponto fundamental aqui? Porque demora e, de certa forma, não é um estágio alcançado sem os outros. É necessário todo um percurso para que se chegue nesse momento em que o espírito absoluto aconteça. Então não adianta simplesmente queimar uma etapa, nem teria como. Para nós alcançarmos a filosofia de fato como ela é, para alcançarmos o espírito absoluto, então nós necessariamente precisamos perceber todo esse processo que é dialético, que é histórico e que de certa forma é ilustrado na própria história da humanidade. Então, chegar ao espírito absoluto envolve todas essas questões. Envolve perceber o mundo nessas contradições, envolve perceber o mundo em seus opostos, nessa briga também que vai existir e, obviamente, a síntese disso vai chegar aqui ao anoitecer depois de um certo tempo. E por isso que para Hegel o real é racional e o racional é real. Ou seja, nós damos sentido à nossa realidade e só conseguimos compreender tudo que existe à nossa volta através da nossa própria condição de racionalidade. Então, para e pensa um pouquinho. Obviamente, você agora deve estar aí se tocando na mesa, tocando em algum lugar para perceber se o mundo não é a realidade palpável nesse sentido. Mas ao ver do Hegel, sem a racionalidade, você não teria sentido para isso e isso não existiria. E se você pensar, por exemplo, no seu sonho, né, em outras áreas do seu conhecimento, em outras vezes que você se debruça sobre a sua própria razão, será que muitas vezes isso não é uma realidade para você?
Ou o próprio mundo que você acredita ser do jeito que é, não é fruto do teu pensamento? De como você raciocina as coisas? Obviamente eu estou aqui, né, extrapolando um pouco o sentido do Hegel, para você perceber que quando o Hegel afirma, então, que a racionalidade, ela, de certa forma, é a realidade e vice-versa, o que está acontecendo aqui é justamente uma justaposição, né, desses contrários em relação à própria condição racional em que eu penso o mundo da melhor forma possível e a própria realidade que só tem sentido a partir da razão. Então é por isso que, caro estudante, pense agora, pensando, isso é a produção da tua realidade ao ver do conceito hegeliano. Por isso que a gente precisa ir encerrando o Hegel nessa aula no sentido do seguinte, que ele vai pensar questões relativas aos seres humanos e a superação do outro e a razão. Ou seja, esse ser humano aqui, né? Esse senhorzinho simpático aqui, o Hegel, não sei se é muito simpático, mas me parece simpático. Mas, de certa forma, pensemos assim, seres humanos, quem somos? Como percebemos o mundo? Então, toda a superação do outro, nesse sentido, significa superar de forma dialética. E, olha, veja como a dialética é importante na filosofia hegeliana, né? Que aparece o tempo todo. Né, os opostos. E superar o outro não é superar e deixar para trás um ser humano, ou eticamente falando, deixar, né, e suplantar um pelo outro. A questão principal aqui é justamente dar esse sentido que no final das contas é racional, né, e por isso nós precisamos perceber isso. Então vamos aqui observar uma última questão nessa aula. O pássaro de Minerva na filosofia hegeliana significa, letra A, o último estágio do espírito, a filosofia, ou letra B, comprometimento com a filosofia antiga? Mais uns segundinhos e eu volto aqui com a resposta correta. Olá, estudante! Então vamos diretamente aqui para a resposta. Letra A, o último estágio do espírito é a filosofia. Então, na aula de hoje, o que nós vimos? História e dialética em Hegel, estágios do espírito e filosofia idealista. Então, eu lembro aqui a você para agora entrar no Classroom, responder as questões que estiverem lá. Né? Aqui tem alguns materiais de referência e suporte para que você possa usar nas suas pesquisas. E fica aqui o meu agradecimento por mais uma aula de filosofia. Esse conceito do Hegel é muito mais amplo, né? E aqui houve um recorte bem específico para que a gente pegue os pontos principais da filosofia hegeliana e você aí pode aprofundar na fenomenologia do espírito e outras tantas literaturas hegelianas. O meu agradecimento a cada um que me ouviu e até a próxima aula.